Esses dias eu estava no Instagram da vida, e aí eu me deparei com uma entrevista do João, o cantor, que ele falava um pouco sobre o álbum novo que ele lançou, né, depois de muito tempo fora, que é o Memórias Póstumas. E ele falava um pouco sobre o que rolou nesse um ano fora e da onde que surge, né, esse álbum. E esse álbum Ele conta que esse álbum é sobre um processo de luto, porque o pai dele morreu. E nessa entrevista, o que mais me chamou a atenção não foi nem a morte em si, mas foi o fato que ele disse que quando ele recebeu a notícia, era um dia de sol, as pessoas estavam andando na rua, ele acordou bem, ele foi trabalhar, ele estava resolvendo a vida dele, a padaria estava funcionando, as pessoas estavam na rua. E ele simplesmente recebeu a notícia. E aí ele meio que enfatiza que, cara, nesse dia não tinha nenhum indício de que alguma coisa ia acontecer. Não tinha um dia nublado, cinza, chuvoso, não teve um pressentimento, uma sensação ruim. A vida só estava acontecendo e, de repente, ele recebeu a notícia pelo telefone de que, pelo telefone, né, pelo celular, de que o pai dele tinha ido de Vasco. E aí foi quando eu comecei a pensar que realmente a morte, ela não chega necessariamente com uma trilha sonora triste, com um dia cinza, com um céu chuvoso, fechado. Às vezes a vida só tá acontecendo de boa, normalmente, como sempre, no meio de uma rotina, e de repente pra alguém tudo vai mudar. Pois, gente, quanto tempo, né, só sumir, deixei aí a vida acontecer, né. Vocês veem que faz tanto tempo, cabelo já cresceu, mudei, já tá até desbotado o pubzinho, vocês nem viram ele quando ele estava todo bonitão, né. Enfim, sumi, deixei a vida acontecer, aí agora eu voltei como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Se você tá chegando aqui agora, nem sabe quem sou eu, tá achando uma doida de cabelo rosa e roxo, desbotado aqui, só falando sobre luto, muito prazer, eu sou a Bianca, sou psicóloga, mas eu não uso muito esse meu canal aqui, o Sintoniza Podcast, pra só ficar psicologizando. Normalmente eu gosto de trazer algumas coisas que fazem a gente pensar, mas eu também não vou ficar aqui filosofando o tempo inteiro com vocês. Entendeu? É só pra gente pensar, pra gente refletir e tentar buscar alguma coisa em relação ao que a gente escuta aqui e agregar um para o outro, enfim. E se você já é daqui, que já estava me acompanhando já tem muito tempo, muito bom te ver de novo, viu? Você tá bem? Espero que você esteja bem. No fim das contas aqui, gente, estamos em mais um episódio do Sintoniza Podcast. Eu acho que eu quis trazer esse tema pra cá hoje, porque eu vejo que tá sendo muito presente no meu dia a dia. E eu vejo que o luto ele funciona pra cada um de um jeito. E ai, a gente sabe, se você não sabe eu falo agora, mas existem, os 7 estágios do luto e às vezes é bagunçado, às vezes não, às vezes acontece em ordem. 7? 5? Nossa, tirei 2 da bunda, mas enfim. E aí nesses estágios você pode acabar vivendo eles totalmente bagunçado, não se espera que você viva um de cada vez certinho ou viva um estágio só uma vez, é sempre uma grande bagunça. Mas eu vejo que pra cada um tá acontecendo de um jeito, porque acabou meio que conforme a sociedade foi acontecendo, foi vivendo e vai vivendo, o luto ele ganhou uma perspectiva um pouco diferente para algumas coisas, que chegou a me chamar um pouco mais de atenção. E aí eu achei interessante a gente poder sentar e conversar também sobre, não só para quem tá passando pelo luto, para quem vai passar, mas enfim, eh, como é diferente a forma como cada um lida
mas como que a sociedade também acabou estruturando algumas coisas que fazem a gente mudar um pouco a forma de pensar e às vezes parecer que é loucura, fazer a gente pensar que, nossa, é uma obsessão, é um problema e como isso foi impregnando na gente de um jeito que faz parecer que é super anormal. E também, ao mesmo tempo, faz a gente pular fases que são importantes da nossa vida ou até mesmo ignorar elas, porque tudo tem pressa, tudo tem tempo. E dito isso, como tudo tem pressa, tudo tem tempo, vocês não acham estranho como o fato de pensar que tudo continua, às vezes é até ofensivo, depois que a gente vive uma perda? E aqui, falando de perdas, luto, morte, de entes queridos, perda de pessoas mesmo, tá? Porque existem outros tipos de luto, mas aqui eu quero dar foco nisso, nesse momento. Então, parece até ofensivo você perceber que as coisas continuam, mesmo depois que você perde alguém, que alguém morre. Porque o tempo continua passando, o relógio não vai parar por conta disso, as contas vão continuar chegando, os boletos, as pessoas vão continuar postando stories no Instagram, sempre vai ter uma história diferente, um post diferente, uma notícia diferente. O ônibus ele vai continuar passando, as pessoas vão continuar trabalhando, e parece ofensivo porque no luto a gente também acaba se tornando um pouco mais egoísta, porque a gente realmente gostaria que o tempo parasse, que as pessoas parassem. Só que não para. E aí eu acho que uma das primeiras dores do luto é justamente isso. A vida continua existindo sem essa pessoa. O tempo vai continuar passando, quer você queira ou não. Uma outra coisa que pega muito nas pessoas, na gente, enfim, é que quando a gente perde uma pessoa, a gente espera que o primeiro sentimento que venha é a tristeza. Só que nem sempre é assim. E aí é onde a gente entra naquela questão dos 5 estágios do luto. Nem sempre a tristeza vai aparecer primeiro. Então a gente pode esperar sim que venha um choque, uma raiva, culpa, alívio, e às vezes pode vir o nada. E quando o nada vem primeiro, costuma assustar as pessoas, porque qual que é o primeiro pensamento que vem? Será que eu não amava essa pessoa mesmo? Será que eu não tinha mesmo tanta consideração por ela pra eu não estar sentindo nada? Só que às vezes você só tá processando ainda o que aconteceu, tá processando a informação, tá tentando compreender uma coisa que parece impossível. Principalmente quando a gente se depara com o luto pela primeira vez de forma consciente. Tem muitas pessoas que já viveram situações de luto, né, perderam pessoas na família, mas não tinham essa consciência ainda do que era o luto, logo não sentiu tanto. Normalmente, assim, quando são crianças, muitas vezes os pais, eles não deixam entrar, né, ir no velório, participar dessa parte, para não traumatizar, não impressionar a criança, enfim. Então, às vezes a gente já viu, já passou por essa parte do luto, de perder pessoas, mas não foi de forma consciente. Então a gente não sentiu esse impacto. E quando a gente se torna mais velho, logo mais consciente das coisas, tem mais noção das coisas, isso fica muito mais impactante. Então não sentir nada, nossa, é o suprassumo do pensamento de: "Cara, eu não sinto nada por essa pessoa, não significou nada, eu não amei de verdade, não teve sentido nenhum na minha vida, tudo isso aqui foi uma mentira". E às vezes é só o nosso cérebro tentando processar o que aconteceu, é só você tentando entender
uma coisa que antes era só um conceito na sua cabeça. O luto é a perda de alguém, mas se você nunca teve uma perda consciente, como que você vai processar isso? Então leva tempo. E ok. Quando eu digo ok, é porque a sociedade ela espera que você entre num grande sofrimento, que você já sinta o que você tem que sentir para passar logo. Só que às vezes a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de calma para processar essas informações. Porque se não for naquele momento de bate-pronto, vai ser depois. E ok, a gente precisa de tempo para entender isso na cabeça, para não necessariamente acomodar a ideia dentro de si, mas entender que agora ela vai ocupar um espaço, mesmo que temporário, e que a gente precisa entender que tá ali. E por que tá ali? E o que eu posso fazer com tudo isso? Normalmente, toda morte ela vai trazer alguns questionamentos, algumas perguntas silenciosas. Geralmente a primeira é, tá, e agora? E aí depois a gente já entende que vai vir uma enxurrada de outras perguntas. Então, o que acontece depois? Pra onde que essa pessoa foi? Ela existe em algum outro lugar? De alguma outra forma? Será que ela tá me vendo em um outro plano? Será que existe o reencontro e eu vou encontrar essa pessoa em algum outro lugar? Será que não existe? E nesse momento, tudo bem você perguntar essas coisas. Faz parte do luto a gente tentar entender, tentar trazer uma resposta pra uma coisa que é inalcançável pra gente. Não dá pra gente saber o que vem depois da morte. E a gente acaba mesmo tentando questionar, tentando remoer algumas perguntas pra ver se a gente acha algumas respostas. Muitas pessoas que entram no processo de negação do luto é justamente por conta desse processo. Não saber o que aconteceu e nem o que vai acontecer. É o não entender o que fez com que aquela pessoa partisse, porque naqueles últimos minutos talvez nem ela estivesse ali perto para saber. E aí às vezes, se você é uma pessoa que tem muito controle das coisas, essa é uma dor, é um buraco que é muito difícil de entender ou até tampar, porque é uma pergunta que você nunca vai conseguir responder. O que aconteceu? Por que aquela pessoa morreu? E será que ela morreu mesmo do que dizem? Porque aí você vai ter que acreditar em pessoas que você nunca viu na sua vida. Os médicos, legista. E aí como que fica? Às vezes a pessoa entra numa negação e até numa descrença. Não morreu. A pessoa que tava ali no caixão não era a pessoa que eu conheci. Porque fugiu do controle. Entrou num lugar de perguntas que ninguém vai conseguir responder. E às vezes a pessoa ela entra num looping muito grande e realmente só na terapia essas perguntas elas vão ter o espaço delas e algumas outras coisas vão serem vistas de uma outra ótica para você conseguir reinterpretar tudo o que aconteceu e entender também o que você sente. Mas até lá é muita coisa para pensar, é muita coisa para sentir. E o que mais me deixa surpresa em relação a isso é justamente porque no meio desse monte de coisa que você tá sentindo, a gente se depara com uma contradição enorme da sociedade e que chega a ser cruel. Todo mundo reconhece que perder alguém é uma das experiências mais dolorosas da vida. Só que a sociedade, ela também funciona como se você tivesse um prazo para resolver isso. Então, chega aquele momento de tipo, morreu? Então, toma aqui esse atestado de 3, 5 dias, 1 semana.
Você tem que resolver tudo que você precisa, todo o seu luto, tudo que você tá sentindo nesse tempo. Depois disso, volta a trabalhar. Aí a pessoa volta a trabalhar, volta a pagar conta, vai para o mercado, volta para uma vida que será mesmo que em 3, 5 dias, uma semana dá para resolver? Será que a gente consegue mesmo ressignificar histórias, anos em uma semana? Não é muito cruel? E aí eu fico pensando, como que alguém volta ao normal depois de perder uma mãe? Como que alguém volta ao normal depois de perder um pai? E o que exatamente significa voltar? Se vocês assistiram um episódio anterior, eu falo sobre o meu aniversário, eu ter completado 25 anos. E eu tenho percebido, em relação à minha geração, que acontece uma coisa que infelizmente a gente não tem como impedir. São as sequências de lutos que a gente vai ver acontecendo na nossa família, na nossa vida. E não tem muito que a gente possa fazer. Acho que em relação à minha geração, principalmente se você cresceu tendo os pais tentando te proteger em relação ao luto, então talvez nunca tenha visto a morte de uma pessoa de forma consciente. Uma das coisas mais difíceis de você nascer depois de várias pessoas que nasceram em sequência e você acompanha elas e elas te acompanham até você se tornar adulto, é que vai chegar um momento da sua vida em que você vai ver todas essas pessoas morrendo. E aí fica um grande questionamento, o que é que eu faço com isso? Como eu faço? Porque é uma tia, é um tio, um vô, uma avó, um pai, uma mãe. E o que você faz com isso? Porque antes fosse, né, o tempo ser tão gentil e dar um tempo pra você respirar e se recuperar entre um luto e outro. Muitas vezes o tempo ele acaba sendo cruel nesse sentido. Às vezes é uma morte atrás da outra. Você tem um mês pra engolir uma e já vem outra. E depois outra. E outra. E aí como que compreende isso? Que espaço que a gente dá pra isso? Em qual lugar dentro da gente esse tanto de questionamento, esse tanto de sensação, esse emaranhado de emoções e mudanças de humor? Em que lugar dentro da gente isso vai ficar? E quando eu for mexer nisso, por onde que eu vou começar? E aí eu acho que entra uma última coisa que pega muito as pessoas, que é o pós-luto. Ou melhor, a pós-perda. Porque surge uma culpa. Para algumas pessoas, surge uma culpa. Porque em um dado dia, depois de muito tempo, você se pega dando risada, se pega saindo de casa, assistindo filmes. E naquela felicidade, por um minuto, vem uma voz interna e te pergunta: será que eu deveria mesmo estar me sentindo assim? E aí, imediatamente, parece que você seguir a sua vida, o tempo continuar caminhando, fosse uma forma de você abandonar quem morreu. Só que, na verdade, o amor ele não acaba porque a vida continua. A vida continua justamente porque houve aquele amor por aquela pessoa que foi embora. E aí é onde eu vejo as pessoas ressignificarem o luto
guardando memórias boas, tentando repassar valores para outras pessoas, eternizar a história daquela pessoa que se foi em livros, em costumes, em passeios, em alguma parte da rotina, em algum canto da casa. E é isso. A gente não precisa deixar de seguir a vida porque parece que você tá abandonando alguém. Existe parte dessa pessoa aí. Por isso que a gente ressignifica. Por isso que a gente olha de uma outra ótica. Pessoas se tatuam, pessoas homenageiam com arte, com música, com quadros, com filmes, com poesias, com peças de teatro. Pessoas guardam essas memórias, ressignificam com costumes, com tradições. E a vida continua. E isso não quer dizer que você abandonou quem já foi. E aí eu acho que o luto seja justamente isso. Você precisa entender que a vida continua, mas que depois de uma perda, a gente nunca vai conseguir continuar exatamente da mesma forma.